Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo 100%? Seja muito bem-vindo ao Saiba Mais pelo canal 27 digital da NET ou 527 em HD. Seja muito bem-vindo à nave do Saiba Mais. Hoje nós vamos falar com a Carla Chieirosa, ela é jornalista e palestrante e vamos falar sobre mobilidade e deficiência visual. Carla, seja muito bem-vinda, muito prazer ter você aqui no Saiba Mais. Obrigada por ter convidado. Carla, minha amiga, ela é deficiente visual, cega, e ela vai contar um pouquinho da vida dela, vai contar um pouquinho do Buster, que é esse dog lindo que está aqui no estúdio, no meio da gente, que ele é um cão-guia. E já já você vai entender sobre isso, sobre como é ser um cão-guia, né? Como é auxiliar uma pessoa com deficiência visual. Carla, conta um pouquinho da sua história, né? Quem é a Carla? Como é que aconteceu a sua deficiência? O que aconteceu? Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu nasci com uma doença chamada glaucoma, então é congênito, né, porque eu nasci. E enxerguei até os 18 anos normalmente. Né? Então, após os 18, eu descobri que eu iria ficar cega. Tinha uma cirurgia para estar fazendo, mas eu optei por não fazer. Quando que você soube disso, Carla? Aos 18 anos, quase 9 anos atrás, né? E, na verdade, eu descobri numa viagem, né? Que eu estava começando a perder a visão, percebi, eu lia muito, eu lia 48 livros por ano. E eu levei 5 livros para casa da minha avó para ler e eu só consegui ler 2. Eu falei, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Com dificuldade de leitura. Sim. Aí vim embora, mas assim, na minha cabeça já estava certo que eu estava perdendo. Quando você era pequenininha, você já sabia do problema, não? Sim, porque eu nasci com ele, né, com a doença, com glaucoma. Então, os meus pais, né, a minha mãe, que sempre, né, do meu lado, ela sempre foi muito clara, né, ela nunca foi aquela mãe de maquiar a situação. Sabia que um dia isso ia acontecer. Isso poderia acontecer e ela sempre foi muito clara, né, desde neném, então eu sempre cresci ouvindo que um dia eu poderia ficar cega, né. E aí, quando chegou esse dia, quando você sentiu que você começou a perder a visão, não conseguia mais ler, e aí, como é que foi para você? Como é que você encarou essa nova realidade? Então, primeiro eu não quis contar para minha mãe, porque eu fiquei com medo da reação dela. Então, como eu já estava percebendo por conta, eu falei, bom, na hora que eu passar no médico, ele vai confirmar o que eu já tenho dúvida, né? E foi isso que aconteceu. Claro que quando a gente escuta de um médico, né, é um tapa. Putz, eu tenho 18 anos, a minha vida está começando agora, né, meu pai é motociclista, então eu sempre tive um sonho de ser com ele, né, de pilotar moto, sempre foi uma paixão minha muito grande. E aí você sabe, olha, você vai ficar cega, né, é um tapa, né, mas assim, eu acho que foi muito tranquilo, graças a Deus, eu não tive, né, a fase de depressão, pela questão da deficiência, eu não passei por isso. Eu acho que família é o resumo de tudo. Né? Se você tem apoio das pessoas ao seu redor, você tem tudo. E eu tive isso, né? Eu tive muito apoio. Nada mudou dentro de casa. Né? Minha mãe sempre falou, não, eu gosto de espelho, eu gosto de vidro e as coisas vão continuar no mesmo lugar. Isso mesmo. Né? Então isso foi muito legal. Foi muito bem. Bacana. Carla, daqui a pouquinho a gente volta a contar mais um pouquinho da sua história. A gente vai para um quadro agora que se chama Momento de Superação, que ele tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Vou pegar aqui.
Todo mundo na frente aqui da câmera. Falei que ele era ruim. Eu vi esse cara... Acabou! A gente é campeão, porra! A gente é campeão do mundo! A gente é campeão do mundo! A gente é campeão do mundo! A gente é campeão! É Brasil! Muito bem, olha aí que legal. Você sabia que um cego poderia jogar futebol? Não sabia? Pois é, tá aí para você. Pode sim, e com louvor, né? Essa foi uma partida entre Brasil e Argentina no Mundial do Japão. O Brasil tomou não, né? Massacrou a Argentina com um golaço, 1-0 e campeão mundial. Futebol de 5 chama essa modalidade, onde todas as pessoas não enxergam, né? Tem alguns que têm baixa visão, então por isso eles usam as vendas, né? Para ficar igual para todo mundo, para ficar sem enxergar mesmo, né? Ninguém consegue ver nada. E aí eles vão pelos sons, né? Pelo guiço da bola e pelas indicações ali dos técnicos e batendo o pininho na trave ali para orientação sonora, né? E com isso conseguem fazer uma bela partida de futebol. Muito bem, hoje a gente está aqui com a Carla Cheirosa, ela é jornalista e palestrante, e a gente está falando sobre deficiência visual e mobilidade. Ela estava contando um pouquinho da história dela aqui, antes da gente exibir o quadro Momento de Superação. E agora a gente vai desenrolar e falar como é que foi a vida dela depois da deficiência, Carla, né? Você contou que aos 18 anos estava lá naquele momento de perder a visão. E aí, quando você perdeu definitivamente a visão, e aí, como é que foi a sua vida? O que você falou para você mesma, né? Como é que é tocar a sua vida depois da perda da visão? Então, primeiro que você pensa assim, né? Acabou, não vou fazer mais nada. Pensou? Pensei, né? Porque eu nunca tive contato com pessoas com deficiência visual, nenhum, né? Então eu falei, tá, do que vivem, o que comem, onde vivem, né? Quem são, o que fazem. Então, mundo novo para você. Um mundo novo, né? Então, assim, saí de lá de dentro do consultório já destinada a procurar lugares que pudessem me ajudar de alguma forma e pessoas que eu poderia conhecer. Mas aceitou bem, Carla? Aceitei. Chorei ali no primeiro dia e fui me adaptando ali. Eu sou uma pessoa muito desencanada com tudo na minha vida, né? Vai adiantar eu ficar chorando? Não. Vai adiantar eu ficar em cima de uma cama pedindo para morrer? Não. Então, assim, vamos tentar viver isso da melhor forma possível. A aceitação é a base, né? Eu acho que, para todos os casos, né? Quando o ser humano se aceita do jeito que ele é e o que aconteceu com ele, a vida segue, né? A vida segue. Eu já disse isso algumas vezes aqui no programa e volto a repetir. E eu dou alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa que é homossexual, né? Se ela ficar lá dentro do armário, ela vai ficar sofrendo dentro do armário, né? Vai. A partir do momento que ela se aceita, se assume, fala, eu sou assim, a vida segue. Foi o meu caso também, né? Quando eu sofri o meu acidente. Depois que eu aceitei, minha vida seguiu. E aí eu fui estudar, fui me formar e aí eu toquei a minha vida. Carla, com 18 anos, quando você perdeu a sua visão, você já estava formada, não estava formada? Não. E depois, como é que você seguiu a sua vida profissionalmente? Eu comecei direito, porque era um sonho, fiz 3 anos de direito, né? Tive muita dificuldade, muito preconceito dentro de sala de aula, de professor olhar para mim e falar assim, olha, você é muito inteligente, mas você não vai conseguir pela questão da deficiência. Né? Depois eu desisti do direito, porque eu fui para os Estados Unidos buscar o Buster, né? Então não teve como, eu tive que parar a faculdade. Depois eu fui embora para Santa Catarina, fiz jornalismo lá, né?
E aí eu falo que lá eu conheci o preconceito, né? Porque quando você está debaixo das asas dos pais, no caso da minha mãe, você chega em casa e você fala assim, o mundo hoje, né, me ferrou de uma forma terrível, mas tem alguém ali em casa que vai passar a mão na sua cabeça e vai falar assim, vai ficar tudo bem, amanhã é outro dia. E aí foi a minha primeira experiência de morar sozinha no estado onde eu não tinha ninguém, né? E eu falei, meu, agora é a hora de ver se eu sou realmente capaz. E eu brinco que lá onde o filho chora e a mãe literalmente não vê, né? Porque eu estava a 700 quilômetros de tudo que eu via como segurança, né? Mãe, família, amigos, deixei tudo e fui. E não vê porque não é cega não, né, Carla? É porque tá longe mesmo. Porque tá muito longe, né? E ali não tinha como eu chegar em casa, e claro, era tudo que eu queria, né? Chegar em casa e ter alguém para me abraçar e falar colinho, assim, né? vai ficar tudo bem, né? Carla, a gente precisa ir para um breve intervalo. Você ouviu da boca dela Buster, né? Buster. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, você vai conhecer o Buster. A gente vai para um breve intervalo e volta já, não saia daí. Muito bem, estamos de volta no programa de hoje falando sobre mobilidade, deficiência visual e daqui a pouquinho você vai conhecer o Buster. Sabe quem é ele? É o cão-guia da Carla. Carla, só para a gente terminar lá, né, o assunto não concluído no primeiro bloco, a sua independência, como é que você se viu no mundo sozinha, com a deficiência visual e tendo que se virar, se sustentar? Como é que foi para você? Acho que foi muito fácil porque eu já tinha a companhia do Buster. Já tinha? Em Santa Catarina eu já tinha o Buster. Eu acho que isso facilitou muito, né? O cão, ele abre muitas portas. Apesar de todo o preconceito que eu passei lá, de todos os problemas que eu tive de aceitação das outras pessoas, acompanhada de um cão-guia, tudo se torna muito mais fácil. No início, né, 3 anos que eu fiquei, 3 anos de cegueira, que eu andava de bengala, para mim foi muito complicado. E você disse que se torna mais fácil pela companhia do cachorro, né, pela companhia do animal, ou por questão de mobilidade mesmo, por questão de independência? Ou pelas duas coisas? Acho que é muito complexo, na verdade. Olhando das pessoas, né, videntes, que são as pessoas que enxergam, as pessoas, entre aspas, perfeitas, né, que não têm nenhum tipo de deficiência, quando você chega de bengala, você é olhado como um coitado. Né? Você não, infelizmente, você não é considerado um cidadão. E o cão-guia parece que ele impõe mais isso. Né? Você é visto de uma outra forma, infelizmente. E aí dá para usar um ou outro, não dá para usar os dois ao mesmo tempo. Não, né? os dois não é utilizado os dois. Mas olha só como a sociedade é hipócrita, né? Porque se for ver uma pessoa que usa bengalas, ela tem condição até melhores de mobilidade do que quem tem um cão-guia, né? Quem usa bengalas propriamente dito é cego ou tem baixa visão? Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Cego, baixa visão, utiliza a bengala. Porque a bengala ela é como se fosse um símbolo da sua deficiência. Né? E ele é utilizado da mesma forma. Essa questão, né, de quem tem mais mobilidade? Pessoa que usa bengala ou pessoa que usa cão-guia? Eu costumo dizer que, assim, para você ter um cão-guia, você tem que aprender a andar de bengala, senão você não consegue o cão-guia. Você tem que ter orientação à mobilidade. Então, assim, eu não poderia simplesmente ter ficado cega e falar assim, eu quero um cão-guia. Não posso fazer isso. Eu tenho que andar de bengala, senão eu não consigo, né? É como se fosse carteira de motorista, não tem lá a B, a C, a D. É a mesma coisa, né? E como foi isso para você, o cão-guia, Carla? Porque tem cego que não tem interesse por cão-guia, né? Por que você teve interesse? Por que você quis? E hoje você acha que é muito melhor do que a bengala? As pessoas me perguntam, né, devido à questão de ser palestrante, e muitos cegos me procuram, eu tenho vontade de ter cão-guia. Por quê? Não é simples, né? E assim, uma coisa que eu aprendi, né, porque quando eu falei que eu queria cão-guia, as pessoas falavam para mim, é maravilhoso, é incrível, né, é perfeito. Eu falava, gente, eu quero um negócio desse. Né, eu via como um robô. E aí, quando você está no treinamento, não é nada disso. O cachorro não te obedece, o cachorro pega coisa no chão, o cachorro vai para a esquerda em vez da direita. Tudo tem seu ônus e o bônus. Né? Então, assim, as pessoas falam assim, eu quero ter um cão-guia. Como eu faço? Primeiro, né, você vai ter paciência
Hoje, faz 6 anos que eu tô com o Buster. Hoje eu posso te dizer da cumplicidade que a gente tem, de eu pensar em fazer alguma coisa e o Buster fazer sem eu falar nada. É lindo. Hoje sim. Mas isso demorou mais de um ano para que isso pudesse acontecer. Carla, segura aí que agora a gente precisa ir para mais um quadro no nosso programa, um quadro super dinâmico e interativo que se chama Quero Saber do Denardo. Vamos ver o que tem nele. Meu nome é Sueli, eu sou moradora de Santo André. Eu gostaria de saber do Denardo o que ele mais gosta de fazer nos finais de semana ou nas férias. Oi, Sueli, querida, obrigado pela sua pergunta, obrigado por ter enviado o vídeo. O que eu gosto de fazer nos finais de semana, nas horas vagas, né, Sueli? O que eu gosto de fazer nas horas vagas? Eu gosto de estar com os amigos, eu gosto de fazer churrasco, eu gosto de ir até num parque, tomar um sol, gosto de ir pra praia. Eu adoro praia, adoro calor, eu adoro namorar, eu adoro estar com a minha família. Adoro ficar com a minha namorada, inclusive, Daniele, um beijo para você, meu amor. São momentos que me fazem feliz, né? Não preciso de muito, não, né? Nem preciso ter nada. Eu quero ter bons momentos com os meus amigos e com a minha família. Gosto de tomar minha cerveja, gosto de calor e de praia. São essas coisas que me fazem feliz. Carla, e você? O que te faz feliz? Ai, o que me faz feliz? Hoje, prioritariamente, o Buster. O Buster. Né? A companhia dele, para mim, é o que mais me traz prazer. A caminhada com ele me traz prazer. Né? A gente brincar dentro de casa me traz prazer. As bagunças que ele faz me traz prazer. Mas eu adoro estar com os meus amigos, viajar, tomar uma cerveja também que eu gosto. Muito bom. Né? Sempre bom. Carla, agora falando que um dos seus prazeres é estar com o Buster, né? Eu vejo que vocês têm uma ligação incrível, né? Agora, deixando o afeto de lado, na questão da mobilidade, funcionalmente, quem é o Buster para você? O que ele faz para você? Ai, deixando emocionalmente, é muito difícil, sim. Mas assim, falando tecnicamente de como o Buster funciona, ele me traz muito mais agilidade para andar do que uma bengala, ele desvia de buracos, ele desvia de poça d'água, ele desvia de troncos de árvore, ele desvia de orelhão, ele desvia de pessoas, né? Ele procura uma escada rolante sem eu precisar de ajuda de uma pessoa que enxerga, ele acha uma porta para mim sem precisar de uma pessoa que enxerga. Mas ele não sabe para onde você vai, né? Não, quem ele não sabe é um GPS, né? É uma coisa que eu sempre falo. Cão-guia, que isso é uma das piores coisas que todo mundo que quer cão-guia pensa. Eu vou falar pro Buster, olha, vai pro shopping. Ele vai olhar pra minha cara e falar, oi, né? Tipo, não vai, né? Não vai. Então, assim, eu tenho que saber. Por isso que tem que ter orientação à mobilidade. Porque você tem que saber. E isso é treinamento, né? Treinamento. Você faz aulas de orientação à mobilidade, como lidar com a bengala, né? Então, é muito importante você ter aula de orientação à mobilidade antes de ter um cão-guia. É necessário. Segura que a gente volta a falar do Buster daqui a pouquinho, que agora a gente tem mais um quadro do nosso programa, que é o Questão de Opinião. Gente, uma notícia muito interessante. Eu peço que me perdoem se eu errar na pronúncia de alguma palavra, porque a notícia é francesa, então tem uns nomes em francês, mas eu vou tentar gastar o meu francês para vocês agora. Dá só uma olhada. Jovem tenta ser a primeira vereadora com síndrome de Down eleita na França. Eleonore Laloux quer usar sua candidatura para destacar a situação dos franceses que têm a mesma alteração genética. Há anos, Eleonore Laloux luta pela autonomia das pessoas com deficiência. Então, quando lhe foi a proposta da participação nas próximas eleições municipais, essa francesa com síndrome de Down não hesitou por um segundo. É um projeto que significa muito para mim, explica a mulher de 34 anos no apartamento onde mora sozinha na cidade de Arras, no norte da França. Entre os temas que ela deseja promover, se for eleita, vereadora desta cidade de 40 mil habitantes, está a educação cívica e a limpeza,
mas sua luta principal é desenvolver mentalidades em relação às pessoas com deficiência. Seu desejo de entrar na política nasceu após vários anos de envolvimento em associações para sensibilizar os franceses sobre a situação das pessoas com síndrome de Down e os obstáculos que elas enfrentam todos os dias. Alguns deles foram relatos do seu livro Triso et Lazare, publicado em 2014. Laloux é a porta-voz do grupo de Amigos de Eleonore, que luta contra a estigmatização das pessoas com trissomia 21 e membro da associação Down Up, que atua em favor de pessoas com deficiência intelectual. Ela também teve a oportunidade de conversar com os formuladores de políticas sobre a situação para pessoas com síndrome de Down na França, inclusive em uma visita ao Palácio do Eliseu durante a presidência de François Hollande 2012-2017. Questão de opinião. Muito bem, Eleonore, você está de parabéns. Eu acho que quanto mais pessoas com deficiência engajadas na política, melhor. Acho que você tem que ir atrás do seu sonho mesmo e cabe ao povo te dar esse voto de confiança ou não. Mas eu acho válido e eu acho positivo. Acho que você está de parabéns e eu gostaria de ter uma vereadora com síndrome de Down na minha cidade também, porque é o gene do amor, né? E eu tenho certeza que você vai fazer as coisas pela cidade com o seu coração, com amor. Voltando aqui com a Carla e o Buster. O Buster tá com quantos aninhos, Carla? O Buster vai fazer 7 agora, dia 19 de abril. Ele tem 7 anos de idade e tá 7 anos com você? Tá comigo 6 anos. 6 vai fazer anos. em setembro. Pegou ele com 1 aninho. 1 ano e meio. E aí depois, ao longo, no decorrer da sua vida, o tempo todo o Buster esteve do seu lado. E agora ele tem uma trajetória de vida, até quando e como é que vai ser? Ele vai aposentar, não vai aposentar? Bom, de 8 a 10 anos eles trabalham e aí logo ele aposenta, né? Então o Buster já está aí já com 7, então o ano que vem a gente já começa a ter um acompanhamento mais de perto para saber, né, se ele vai até os 8, se ele vai até os 9, se ele vai até os 10, e aí ele aposenta. Vai fazer uma análise técnica e clínica para saber as condições dele. Exatamente. Depois ele aposenta e vira um pet. Vira um pet. E vai ser o seu pet. Vai ser meu pet. E você já tem intenção depois de ter outro cão-guia? Sim, já estou inscrita na fila já de repor, né? Uhum. Como eu já tenho, então eu tenho prioridade nas escolas de cão-guia. Então, eu já estou na fila desde o ano passado, já me inscrevi para estar fazendo a recomposição desse cão. Boa questão, Carla. A gente vai chegando ao finalzinho do nosso programa, infelizmente. Eu gostaria que você dissesse aí, né, para quem tem a curiosidade, quem tem vontade de ter um cão-guia. Como é que faz, Carla? Ensina para a gente os procedimentos para ter um cão-guia. Então, aqui em São Paulo, na região de São Paulo, a gente tem a Magnus, que fica em Sorocaba, que é uma escola de cães-guia, né? Então, você pode entrar no site da Magnus. Magnus. A mesma da ração Magnus, né? E você faz a inscrição, o cadastro inicial, para estar falando, né? Quem tem interesse de ter um cão-guia, para famílias socializadores também. Custa caro, Carla? Para manter, cão-guia não se compra, em hipótese alguma. Esses cães são doados, né? Bom. A manutenção dele, aí sim é por conta da pessoa com deficiência, que aí é um preço... E a raça do cachorro? A maioria? A maioria é labrador, golden, mas no Brasil a gente já tem pastor, a gente tem uma poodle. Muito bom. Tem algumas raças aí. Carla, a gente vai chegando ao finalzinho. Foi um prazer enorme estar com você aqui, uma delícia de papo. Gostaria que você olhasse para frente e deixasse seu último recadinho aí para quem está assistindo. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom falar sobre acessibilidade, sobre cão-guia, né, que ainda é algo, um tabu na sociedade, né? Ela precisa mesmo do cachorro para ir num hospital, para ir num shopping? Sim, precisamos, né? É uma forma de mobilidade. Então, acho que é isso mesmo. Então, gostaria de contar com a sua colaboração. Quando você ver uma pessoa cega com deficiência visual com um cão ao lado,
conforme-se, compreenda, né? E não passe a mão. É uma muleta. E bem lembrado, ele está a trabalho. Então, nada de carinho, nada de brincadeira, nada de atenção, porque ele está a trabalho e ele está auxiliando a pessoa com deficiência visual. Mais uma vez, meu muito obrigado a Carla, meu muito obrigado a você também que está nos assistindo pela paciência, pela colaboração. E eu gostaria de pedir para você enviar o seu vídeo para o Quero Saber do Denardo, ou sei lá, enviar a sua crítica, a sua sugestão aqui para o Saiba Mais, pelo WhatsApp 11 9 3067 9711. A gente vai ficando por aqui, me siga lá nas redes sociais, Denardo Cadeirante. Conto com você, até o próximo programa. Tchau!